Olá, pessoal! Estamos aqui no nosso terceiro encontro do mês de novembro, né? Continuando ainda com os exercícios relacionados a conceito de função. Função, plano cartesiano, essa mistura aí louca, né? Louca e maravilhosa de se estudar. Continue assistindo o vídeo, procure um espaço da sua casa calmo e vem comigo que eu vou explicar para vocês e fazer a leitura das questões deixadas para vocês resolverem na aula de hoje. Então, noção intuitiva de função. Observe a tabela abaixo que relaciona o número de litros de gasolina e o preço a pagar. Se o litro, 1 litro é 2,10, 2 litros 4,10, 3 litros 6,30. E assim, 3 litros 6,30. E assim sucessivamente, né? Então, veja que a quantidade que a gente vai pagar sempre vai ser 2,10 vezes a quantidade de litro, porque 1 litro é 2,10. Então, observe, as grandezas, número de litros e preços são variáveis. Para cada quantidade de litro de gasolina colocada, há um único preço. O preço a ser pago depende do número de litros de gasolina a ser colocada. Isto é, o preço está em função do número de litros colocados. Para X litros de gasolina comprada, o preço a ser pago será 2,10 vezes X. Isto é, o preço é 2,10 vezes X. Então, pessoal, quando a gente fala em função, a gente fala também sobre essa relação, né? Nesse caso aqui, nós temos uma relação que liga o preço à quantidade do número de litros. P é o preço aí na fórmula, que é o preço a ser pago, a variável dependente. X é o número de litros de gasolina, que é a variável independente. Porque o valor é que vai depender da quantidade do litro. Por isso que a gente chama preço de variável dependente. Preço depende da quantidade que você compra de gasolina. Exemplos. A população de um determinado país está em função do tempo. A área de um quadrado está em função do seu lado. Agora vamos aqui a alguns exercícios propostos. Na tabela abaixo temos a quantidade de ovos em dúzia e o seu respectivo preço. Por exemplo, uma dúzia de ovos é R$1,20. 2 dúzias de ovos é 2 vezes de R$1,20, que dá R$2,40. 3 dúzias de ovos é 3 vezes de R$1,20, que dá R$3,60. E assim sucessivamente. Para X dúzia de ovos, é só a gente multiplicar R$1,20 vezes essa quantidade de dúzia de ovos que a gente pede. Responda agora o que se pede. Na letra A, o preço a ser pago está em função da quantidade de ovos comprados. O valor que você paga depende da quantidade de ovo que você compra. Letra B, o que depende de que nessa questão? É um pouco parecido com o exemplo anterior, né? Qual é a variável dependente? É o preço ou a quantidade de ovos que você compra? Qual é a variável independente? Qual é a regra, a fórmula que associa a quantidade de dúzias com o preço a pagar? Gente, é só olhar aqui para o lado. Aqui o exemplo anterior é bem parecido, tá? E qual é o preço de 9 dúzias de ovos? É só olhar aqui para o lado, pessoal, e seguir esse exemplo aí do lado que você consegue resolver essa primeira questão. Segunda questão. Uma panificadora vende um pão francês de 50 gramas, mais conhecido como pão careca. Aqui em Itabaiana a gente chama de pão de sal, ao preço de 25 centavos cada um. Para não ter que fazer conta toda hora, os funcionários da panificadora montaram a seguinte tabela. Um pão, 25 centavos, 2 pães, 50 centavos, 3 pães, 75 centavos, e assim vai, né? Agora vamos responder o que se pede. O preço a ser pago está em função da quantidade de pães comprados? Letra B, o que depende de quê? Letra C, qual é a variável dependente? Qual é a variável independente? Qual é a regra que associa a quantidade de pães e o preço a pagar? Qual é o preço de 6 pães? Qual é o preço de 12 pães? Se tenho R$4, qual é a quantidade de pães que dá para eu comprar? Gente, é só analisar a tabela, né? E só alegria. Essas questões aqui é bem trivial. Quando eu falo trivial é porque tá bem assim na cara mesmo, que é só olhar os exemplos anteriores. Mas às vezes o que é fácil para mim, lógico, não é para você. Então você me chama no WhatsApp e você tira a sua dúvida, tá? Não guardem dúvidas, eu tô aqui para isso, para ajudar vocês nas dificuldades.
Agora aqui, ó. A gente já vem falando sobre função, noção de função, definição de função nas nossas outras aulas. Aqui é só uma continuidade e uma revisão, né? A gente viu que dados os conjuntos A e B, isso aqui já foi visto, não vazios, e uma relação de A em B, quando para todo elemento x de A existe um único elemento f de x em B. Dizemos que R é uma função de f em A em B. Aqui é a definição de função, isso já foi visto por vocês. Lembra na aula anterior que eu perguntava se era função, se não era, se era só uma relação? Porque a gente sabe o quê? Que nem toda relação é uma função, mas toda função é uma relação, certo? Exercícios propostos. Aí, qual das seguintes relações são funções? Todas as relações são funções? Não são. Mas toda função é relação. Então, dessas relações aí, quais delas são funções? Eu quero que vocês justifiquem, viu? Se tiver dúvida, teve um exercício na aula anterior, que eu deixei lá já uma justificativa no vídeo. Vocês podem pegar aquela justificativa e colocar aqui nessas questões, tá? Lembrem sempre da definição. É para todo elemento x que pertence a A, existe um único elemento f de x que pertence a B, certo? Quarta questão, marque os diagramas que representam função. O A representa uma função, se sim, marca. O B representa uma função, se sim, marca. O C representa uma função, se sim, marca aí o X na letra C. Tem a letra D, E, F, G e H. Agora a quinta questão. Gente, esses exercícios parecem muito com o que eu já passei para vocês no nosso segundo encontro, tá? E até no primeiro. Verifique se é função ou apenas uma relação. Dado A, 0, 5 e 15, e B, 0, 5, 10, 15 20 e 25, né? Seja a relação de A em B expressa pela lei y igual a x mais 5, com x pertencente a A e y pertencente a B. Você vai verificar se é uma função. Veja, você pode desenhar o diagrama, conforme está esse aqui azulzinho do lado. Desenha o diagrama A, né? E coloca lá 0, 5 e 15. Desenha o diagrama B e coloca lá 0, 5, 10, 15, 20 e 25. Com muita alegria no coração, vocês vão colocar assim no papelzinho do rascunho, mas vai me mandar certo essas contas. Y é igual a x mais 5. Eu sei que o meu domínio são todos os valores que eu posso colocar no lugar de x. E nesse caso aqui, é os elementos do meu conjunto A. No lugar de x aí nessa relação, que é y igual a x mais 5, eu vou substituir o 0, o 5 e o 15. Veja, y é igual a 0 mais 5. Então, y é igual a 5. O 0 do meu conjunto A vai ligar até o 5 do conjunto B. Y é igual a x mais 5. Vou substituir o 5 agora. Y é igual a 5 mais 5. Y é igual a 10. O 5 eu vou ligar até o 10 do meu conjunto B. E o mesmo eu vou fazer para o 15. E vou ligar o número que vai dar lá no meu conjunto B também. Certo? E aí você vai verificar se é uma relação, se essa relação é uma função ou não. Na letra B, você vai fazer a mesma coisa. Na letra C, também a mesma coisa. Só é substituir, pessoal, na lei, aí na lei de formação. Que é, na letra B é y igual a x. E na letra C é y igual a x ao quadrado. Lembre-se, eu só preciso substituir no lugar do x os valores que estão presentes no meu conjunto A. E agora, função afim. Olha, pessoal, a gente está começando aqui nesse encontro sobre função afim. Mas eu vou aprofundar isso mais e ver de uma forma bacana mesmo no mês de dezembro. Certo? Eu quero começar a função afim, que é também conhecida como função do primeiro grau. Quero estudar com vocês também função do segundo grau, que é função quadrática. Porque é assim, ó, função afim e função do primeiro grau. Função quadrática também recebe nome de função do segundo grau. Mas vamos aqui falar um pouco sobre essa função maravilhosa que é a função afim. Quando vocês chegarem lá no primeiro ano, é certo estudar funções. Primeiro ano você estuda um monte de função. Você vai começar com a função afim? Não, vai começar com a função modular, aí vem a função logarítmica, a função exponencial, a função quadrática, a função do primeiro grau, que é essa aqui, a função afim. E aí você vai passar um semestre só estudando funções, ou até mesmo um bimestre, depende muito do professor. Então, eu quero que vocês cheguem lá no primeiro ano dominando, ou pelo menos conhecendo a definição do que é função. E também dominar sobre isso aqui, que é função afim, certo? Então, vamos lá, uma introdução.
José Roberto toma um táxi comum e cobra R$ 2,60 pela bandeira e 65 centavos por quilômetro rodado. Ele quer ir à casa de um amigo que fica, erro de digitação, viu? Que fica a 10 quilômetros dali. Quanto José Roberto vai gastar de táxi? Olha, pessoal, esse negócio de bandeira acabou muito depois do Uber, mas é assim, R$ 2,60 era um valor fixo que a gente pagava só pela corrida do táxi. Então, era fixo o da bandeira, R$ 2,60. A cada quilômetro que José Roberto rodava, ele cobrava 65 centavos. 1 quilômetro, 65 centavos. 2 quilômetros, 2 vezes de 65 centavos. 3 quilômetros, 3 vezes de 65 centavos. E a minha pergunta é, quantos quilômetros José Roberto vai gastar de táxi? Então, aqui eu venho com a resolução para você, ó. Ele terá que pagar 10 vezes de 65 centavos pela distância percorrida por ele, né? Mais o valor da bandeira que é fixo, R$ 2,60. Ou seja, ele vai pagar R$ 6,50, que são os quilômetros rodados, mais R$ 2,60, R$ 9,10. Se a casa do seu amigo ficasse a 15 quilômetros de distância, o preço da corrida em reais ficaria quanto? 65 centavos vezes 15, que é 15 quilômetros rodados, mais o dinheiro fixo da bandeira, que é R$ 2,60, que daria quanto no total? R$ 12,35. Enfim, para cada distância percorrida pelo táxi, há um certo preço, CX, para a corrida. O valor CX é uma função de X. Podemos encontrar facilmente a lei que expressa CX em função de X. CX aqui eu coloco uma letrinha C para dizer que é custo, certo, pessoal? Mas pode ser DX, FDX, PX, vocês escolhem. Mas vocês têm que ter ciência que esse CX aqui é o valor do preço que vai pagar total da corrida. Então, para qualquer quilômetro que seja rodado, eu vou fazer o quê? 0,65 vezes a quantidade de quilômetro que eu rodo, mais os 2,60 da bandeira. Aí está a minha função. Isso aqui é um caso particular de uma função afim, de uma função do primeiro grau. Agora, vamos à nossa definição, que é o que importa. Chama-se função afim qualquer função de R em R. Quando eu falo R em R, é os reais nos reais. Vocês podem... Desculpe, pessoal. Vocês podem pegar qualquer valor e substituir, dada por uma lei f de x igual a ax mais b, onde a e b são números reais dados e a é diferente de zero. O número a é chamado de coeficiente de x e o b de termo constante. Pera ainda, pessoal, deixa eu dizer, ó. F de x igual a x mais b. Vamos aqui na função de cima. Veja que tem aí, ó. Cx igual a 0,65 vezes x mais 2,60. Veja, pessoal. O 0,65 é o meu a, que eu chamo aqui AX. O a é quem acompanha sempre o x, certo? E esse a, ele não pode ser zero. E o meu valor fixo, que eu pago sempre é o meu b. Toda vez que a questão der um valor fixo a você e alguém que vai variando, você sabe que é uma função completa do primeiro grau. A, na nossa questão acima, no nosso item acima, é 0,65. B é 2,60, mas isso vai variar de função para função, né? De situação problema para situação problema. O que vocês têm que gravar é que uma função do primeiro grau ela é definida assim, ó. F de x igual a ax mais b, onde o a é diferente de zero. Lembre-se, pessoal, que f de x vocês podem chamar de y também. F de x é igual a y. Vocês também podem escrever y igual a ax mais b. Aqui, ó. Dê os valores dos coeficientes de x e dos termos constantes nas seguintes funções. Nessa questão eu quero saber quem é o valor de A e quem é o valor de B. Só vou dizer a vocês uma coisa, que o valor de A é quem acompanha o x e o valor de B é quem está sozinho, é o termo fixo, certo? Pronto, coeficientes da função afim. Dados os pontos A, x1, y1 e B, x2 e y2, temos que f de x1 é igual a x1 mais b e f de x2 é igual a x2 mais b. Daí, f de x2 menos f de x1 é igual a vezes x2 menos x1. Eu estou substituindo, certo? Portanto, a é igual a f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1. Isso aqui só é para vocês entenderem o gráfico, não precisam focar muito nisso não. Só que eu quero que vocês saibam que a taxa de variação é o a e o b é coeficiente linear. O que é que eu quero lhe dizer com essa situaçãozinha aqui? Que sempre a função aqui, ó, veja, a lei da função f de x igual a ax mais b representa a equação de uma reta.
que quando vocês vão desenhar no gráfico a função afim, a função do primeiro grau, o desenho dela é uma reta, é isso que eu quero que vocês gravem quando eu falo de coeficiente de função afim. Porque o estudo da reta mesmo, vocês vão ver lá no terceiro ano, quando vocês estudarem geometria analítica, certo? Mas a função do primeiro grau no gráfico, ela é uma reta, certo? E o nosso A é o valor que varia, é a taxa de variação. E o nosso B é o nosso coeficiente linear, que é o valor fixo. Aí vamos lá. Gráfico. Vamos construir um gráfico da função y igual a 3x menos 1. Como construir? Como o gráfico é uma reta, né? A gente já sabe que é uma reta, basta obter 2 pontos e ligá-los com o auxílio de uma régua. Olha, pessoal, o que é que você tem que fazer primeiro? Fazer uma continha aqui. Você vai pegar essa equação aí, y igual a 3x menos 1, e vai substituir primeiro no lugar de x o 0. Aí vai encontrar, olha, y igual a 3 vezes 0 menos 1. Portanto, y é igual a menos 1. Ou seja, quando x é 0, a gente encontrou na substituição que y é menos 1. Então, 0 e menos 1 é um ponto onde a nossa reta y igual a 3x menos 1 passa. E depois, você vai pegar a mesma equação, y igual a 3x menos 1, e no lugar de y, vocês vão colocar o 0, certo? Então, vai ficar como? 3x é igual a 0, vou passar 1 para o outro lado positivo, mais 1. Então, x é igual a 1, e agora eu vou passar o 3 dividindo para o outro lado. 1 sobre 3. E o outro ponto é que quando y é 0, o meu x é 1/3. Notem, pessoal, que a gente tem aqui 2 pontos. E como a gente já estudou o plano cartesiano, a gente sabe marcar esses 2 pontos no plano cartesiano. E a gente sabe que quando x é 0, o nosso ponto está lá no eixo y, certo? No eixo da ordenada. Vai aí no y, no menos 1, na reta mesmo do y, e marque o menos 1. Vai lá no 0, né, agora do x, do y. Quando o y é 0, o nosso x aqui é 1/3. 1/3 é aproximadamente quem? Coloca aí na calculadora. É antes de 2. Então, vai aí um pouquinho antes de 2 e um pouquinho depois de 1. Marca um ponto aí no eixo x. E aí, liga esses 2 pontos e forma uma reta. Assim, ó. Tudo que eu falei é desse jeitinho aí, ó. Quando o x é 0, o meu ponto é em cima do y. Quando o y é 0, o meu ponto é em cima do x, certo? Nessa questão, nosso domínio é os reais, o contradomínio é os reais e a imagem é os reais, porque nessa questão aqui a gente pode substituir todos os valores, positivo, negativo, no lugar de x. Pronto. Agora, para obtermos a equação da reta que passa pelos pontos, veja que em cima eu dei a equação da reta e eu pedi que vocês encontrassem 2 pontos. Já agora eu estou dando 2 pontos e quero que vocês me falem quem é a equação da reta. Para obtermos a equação da reta que passa pelos pontos A, menos 1 e 3 e B, 1 e 1, temos que resolver o seguinte sistema. Primeiro, pessoal, aqui está de uma forma direta, mas eu vou falar e você que está assistindo esse vídeo tem que acompanhar. Coloque assim, ó, y é igual a ax mais b. Pronto. Depois que você coloca y igual a ax mais b, por que y igual a ax mais b? Porque a gente sabe que é uma reta, tá me dando 2 pontos e é uma função do primeiro grau. Aqui no meu ponto A, o meu x é menos 1 e o meu y é 3. No meu ponto B, o meu x é 1 e o meu y é 1 também. Primeiro, eu vou pegar o ponto A, que é menos 1 para x e 3 para y. Vou lá na minha equação y igual a ax mais b e vou substituir. No lugar de y eu vou colocar 3 e no lugar de x eu vou colocar menos 1. Foi o que eu coloquei aqui no exemplo. 3 igual a A vezes menos 1 mais b. E aqui eu resolvo esse sistemazinho aqui, ó. Aí depois eu vou lá, pego o meu ponto B, no lugar do y eu coloco 1, no lugar de x eu coloco 1 também. Aí, ó, 1 é igual a A vezes 1 mais B. E agora eu resolvo esse sistema aqui. É sistema de equação. O que foi que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei primeiro a minha primeira equação, certo? E fiz assim, ó, menos A mais B igual a 3, certo? E a de baixo ficou A mais B igual a 1. Se você soluciona, como é que eu soluciono esse problema? É simples, meus amores. Você pode colocar a substituição. Quem é A? A é igual a B. Aliás, A é igual a 1 menos B.
jogando o b para o outro lado. E na equaçãozinha de cima, que é menos a mais b igual a 3, você substitui esse valor de a, que é a igual a 1 menos b. Quando substitui o valor de b, de a em b, vocês vão encontrar o valor de b primeiro, que vai dar igual a 2. E depois vai encontrar o valor de a, que é igual a menos 1, certo? Aí agora a gente já sabe que nosso a é menos 1 e nosso b é 2. Então a gente lembra que a regra é y igual a menos x mais 2. Por quê? Porque y é igual a ax mais b. O nosso a é menos 1. Então aqui é menos 1x mais b, que é 2. Pronto, é isso. Tem que resolver um sistema de equação. Talvez não ficou clara essa parte de sistema de equação, mas vocês podem tá assistindo aí outros vídeos no YouTube, porque isso é assunto de 7ª série, 8ª série é o que nós estamos estudando, mas aí tá lá no 7º, 6º ano, 8º ano. Como é que vocês resolvem um sistema de equações, né? Sistema de equações com duas incógnitas, isso aqui. Aí a gente encontra aí a nossa equação da reta. Exercícios. Construa o gráfico da função y igual a menos 2x mais 3. Como é que eu faço isso, Dani? Pronto. Coloca x igual a 0, depois coloca y igual a 0, substituindo aí nessa equação. Quando você colocar y igual a 0, você vai ter um valor para x, é o ponto. Quando você coloca x igual a 0, você vai encontrar um valor para y, é o outro ponto. Pegue esses dois pontos e coloque lá no plano cartesiano, que dá a sua reta. Segunda questão, obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 2, 3 e 3 e 5. Aqui vocês vão precisar saber resolver sistema de equação. Como é que eu faço, Dani? Primeiro você tem que saber que aqui o x é 2 e o y é 3 no primeiro ponto. No segundo ponto, o x é 3 e o y é 5. Aonde é que eu tenho que substituir? Se é uma reta, é uma equação do primeiro, é uma função do primeiro grau. Y igual a ax mais b. No lugar do y eu coloco 3, no lugar do x eu coloco 2. Faço o mesmo em outra equação. Y igual a ax mais b. No lugar do y eu coloco 5, no lugar do x eu coloco 3. Eu faço o quê? Isolo o valor de uma dessas letras, isolo o valor do a ou o valor do b e substituo na outra equação, encontrando assim os valores de a e de b. Quando eu encontro o a e o b, eu substituo na fórmula y igual a x mais b e encontro a equação da reta. Dúvidas? Me chama no WhatsApp. Não deixe em branco, certo? Me chama no WhatsApp que eu explico. Eu não quero questões em branco. Como é que eu acho o zero de uma função afim? Chama-se de zero ou raiz de uma função afim, f de x igual a x mais b, com a diferente de zero, o número real x, tal que o y é igual a zero, f de x é igual a zero. Ou seja, você tem lá a função f de x igual a ax mais b. Chame ax mais b de zero, que você encontra o zero da função. Olha, ax mais b igual a zero. X é igual a menos b sobre a. O ponto em que a linha reta intercepta o eixo das abscissas. Ou seja, o que é que eu estou lhe dizendo aqui? Que y é igual a zero. Então, se y é igual a zero, é porque o meu x toca onde? No eixo x. Certo? Para achar o zero da função, você vai ter que chamar a sua equaçãozinha toda de zero. Por exemplo, vou lá na primeira questão. Y igual a menos 2x mais 3. Quem é o zero da função? É fácil. Eu pego menos 2x mais 3 igual a zero. Ok? Aqui embaixo, ó, f de x igual a 3x mais 6. Eu quero achar o zero da função. Eu pego 3x mais 6 igual a zero e resolvo essa equação. Ó. Fica 3x igual a menos 6. 3x igual a menos 6. Agora eu vou pegar o 3x e vou passar para o outro lado dividindo. X igual a menos 6 sobre 3. X igual a menos 2. É porque aqui está de uma forma direta, mas é só resolver uma equação do primeiro grau. Exercício. Encontre os zeros das seguintes funções. É simples. Na letra A, 2x menos 5 igual a 0. Acho o valor do x. Na letra B, 4x mais 8 igual a 0. Acho o valor do x. Na letra C, 5x mais 12 igual a 0, acho o valor do x. Porque o y já é 0. Aí o seu ponto vai ficar o valor de x encontrado e o zero do y. Crescimento e decrescimento de função. Considere a função f de x igual a 3x menos 1. Vamos atribuir valores cada vez maiores a x e observe o que ocorre com y. Ó. Se você coloca no lugar do x o menos 3, o y dá menos 10. Se vocês quiserem fazer a conta certa, é só vocês colocarem y igual a 3 vezes menos 3 menos 1.
vai dar menos 9, menos 1, menos 10. Aqui eu já faço direto. Se eu colocar x igual a menos 2 nessa função, eu encontro y igual a menos 7. Se eu colocar x igual a menos 1, o y vai dar menos 4. Se eu colocar x igual a 0, o y vai dar menos 1. Então, observe que quanto mais eu aumento o valor do x, mais o meu y também aumenta. Quando o meu x é 2, o y é 5. Se o meu x é 3, aí o meu y já vai ser 8. Ou seja, uma função crescente, né? É quando eu aumento o x, o y também aumenta. E aí está o gráfico, né? De uma função crescente. Então, dizemos que a função é crescente. Agora, vamos ver aqui a função y igual a menos 2x mais 3. Quando eu vou, x igual a menos 3, y igual a 9. X igual a menos 2, y igual a 7. X igual a menos 1, y igual a 5. X igual a 0, y igual a 3. X igual a 1, y igual a 1. X igual a 2, y igual a menos 1. Quando eu aumento o x na função decrescente, o meu y diminui. E aqui está o gráfico da função decrescente. A gente vai estudar isso mais detalhado em dezembro, mas é bom que vocês já estejam aí cientes do que está por vir. Isso daqui, de regra geral, é só para vocês entenderem que quando a função é crescente, o valor que acompanha o a é positivo. Quando a função é decrescente, o valor que acompanha o a é negativo. Que a, professora, quando eu falo y igual a x mais b, se eu tenho y igual a 2x mais 5, eu já sei que é crescente. Agora, se eu tenho y igual a menos 7x mais 8, eu já sei que é decrescente. Porque quem acompanha o a é sempre o valorzinho lá que está com x. O a é o valor que acompanha o x, certo? Exercícios, especifique quais funções são crescentes e quais são decrescentes. Fechou aí. Pronto, agora eu vou falar aqui rapidinho sobre função de identidade e função constante. Não vai ser cobrado na aula de hoje, mas é só para vocês entenderem que aqui também são funções afins. A função de identidade, f dos reais no reais, definida por f de x igual a x, para todo x pertencente aos reais, é afim. Ou seja, y igual a x é uma função de identidade e ela também é uma função afim, certo? Também são funções afins, são funções do primeiro grau. As funções lineares, que são, por exemplo, f de x igual a x, não tem aquele b, porque a gente sabe que função afim é f de x igual a x mais b. Mas se você tiver, por exemplo, f de x igual a 2x, também é uma função afim, mas aí a gente chama ela de função linear, porque o b é igual a zero. E tem as funções constantes, onde a gente também não tem o valor do a, onde o nosso a é zero. Quando é que a função é constante? Quando a gente só tem o valor do b, f de x igual a b. Por exemplo, f de x igual a 3, f de x igual a 4, f de x igual a 6, f de x igual a 8. Isso é uma função constante, certo? Lembre-se que a função normal afim é ax mais b. Se você só tem o ax, ela é chamada de função linear. Se você só tem o f de x igual ao b, ela é chamada de função constante. E o domínio, a imagem e o contradomínio são os reais. E aí a gente encerra a nossa aula de hoje. Obrigada pela atenção, até nossa próxima aula. Eu estou com muitas saudades, espero que vocês me procurem para tirar todas as dúvidas. E aí a gente pode estar marcando um encontro online, uma videochamada, certo? Contem comigo, pessoal. Só não me mandem as atividades em branco, certo? Porque eu tô aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau, um abraço a todos.